Nos nossos estudos, trataremos das fontes do direito internacional privado. Segundo os ensinamentos do professor Valério Mazzuoli, as fontes de um determinado ramo jurídico podem ser materiais ou formais. As materiais decorrem das necessidades sociais, econômicas, políticas, morais, culturais ou religiosas, enquanto as formais são os métodos que se destinam à criação de uma norma jurídica. Nosso interesse enquanto juristas converge ao estudo das fontes formais do direito internacional privado, quais sejam as fontes internas, nacionais brasileiras, internacionais e, atualmente, as fontes transnacionais. Ao final, trataremos dos conflitos normativos, como resolver as antinomias. Antes da categorização das fontes normativas, é de se destacar que, em razão do sistema normativo contemporâneo do direito internacional privado ser misto, segundo o professor Mazzuoli, eis que os Estados têm as suas leis internas, seus regramentos e seus costumes domésticos, são também parte de um grande número de tratados internacionais, portanto, plurimo. Com relação às fontes internas de direito internacional privado, podemos destacar que estas são mais restritas ao território nacional, de modo que atuam na resolução dos conflitos ocasionados na aplicação das normas internacionais. Dentre as principais fontes de direito internacional privado internas, podemos destacar a Constituição Federal, a qual estabelece regras gerais acerca da temática. E dentre essas regras gerais, podemos destacar o princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, além das regras referentes à aplicação das normas internacionais nas relações jurídicas que envolvem o direito de sucessão. Já em relação às leis, outra fonte interna de direito internacional privado, podemos destacar a LINDB, o Código de Processo Civil e o Código Civil, os quais contêm normas de direito internacional privado. E em relação a essas leis, nós podemos perceber que elas abrangem a disciplina de uma maneira mais aprofundada. E apesar da relação jurídica envolver um elemento estrangeiro, as leis referentes ao direito internacional privado, são leis ordinárias, como qualquer outra lei ordinária que venha a ser versada sobre qualquer outro tema. Progredindo, podemos destacar outra fonte, os costumes nacionais. Estes só são utilizados quando houver uma lacuna normativa. E é sim considerado uma fonte interna formal em razão de fazer interconexão entre normas estrangeiras. Já em relação à doutrina e à jurisprudência, não são bem considerados como fontes formais, mas sim como elementos que auxiliam o juiz na aplicação das normas internacionais. Como fontes no âmbito do direito internacional privado, tem-se as normas advindas da ordem internacional, quais sejam os tratados e os costumes internacionais, comuns a dois ou mais estados. Segundo o professor Mazzuoli, atualmente, tais fontes avultam de importância por regularem aspectos específicos, por vezes não disciplinado internamente, outras vezes complementam a legislação doméstica do Estado. Estes têm-no aplicado, evidenciando sua importância na resolução de conflitos. Os tratados internacionais, segundo Luiz de Lima Pinheiro e Pontes de Miranda, apresentam primazia enquanto disciplina jurídica, dado que o direito internacional privado encontra seu fundamento último no direito internacional público, nos termos do artigo 27, primeira parte da Convenção de Viena de 69. Quanto aos costumes internacionais, embora com aplicabilidade mitigada frente aos tratados internacionais, constitui fonte formal do direito internacional, previsto no artigo 38, parágrafo 1º, a linha B da CIJ. Destaque-se a sua aplicação pela Câmara de Comércio Internacional. Em relação à jurisprudência internacional, segundo ensinamentos do professor Valério Mazzuoli, guarda sua importância, apesar de incomparável relação com a jurisprudência pátria. Destaque-se a produção no que toca aos tribunais arbitrais e que se apresenta como importante fonte do direito internacional privado, notadamente em matéria de direito comercial internacional. Internas, estas mais restritas ao nosso território nacional, de modo que atuam na resolução dos conflitos ocasionados pela aplicação das normas internacionais nas relações jurídicas internas que contêm um elemento estrangeiro. As principais fontes internas
existentes na nossa legislação são a Constituição Federal e a lei, de modo que a primeira estabelece regras gerais acerca do tema. Em especial, nós podemos destacar o princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, estabelecido no artigo 4º da Constituição Federal. Também podemos destacar as regras referentes à aplicação das normas nacionais, aliás, internacionais, no direito de sucessão, este um direito fundamental. Abaixo da Constituição, nós temos as leis como principal fonte de direito internacional privado em âmbito interno, tendo em vista a abrangência em que elas disciplinam a matéria, a profundidade em que elas disciplinam de maneira específica, especialmente quando trata acerca das resoluções de conflitos na aplicação das normas internacionais, tendo em vista que a Constituição Federal somente estabelece as normas gerais acerca do tema. Também é importante destacar que, apesar de versar sobre elementos estrangeiros em âmbito nacional, as leis que tratam de direito internacional privado são leis ordinárias como qualquer outras, que venham a ser editadas em qualquer outra matéria. As principais leis que apontam o direito internacional privado, em primeiro lugar, nós podemos destacar a LINDB, que em seus artigos do 7º ao 19 estabelece normas que venham a ser utilizadas nas relações que têm um elemento estrangeiro, relações de direito internacional privado, acerca das matérias de direito de família, direitos reais, obrigações, sucessões, competência do juiz brasileiro e também provas obtidas no estrangeiro, entre outros temas. Nosso Código de Processo Civil também estabelece normas relativas à competência judicial nas ações em que envolvam o direito internacional privado. Nós podemos também destacar os costumes nacionais como outra fonte do direito interno. Estas só serão utilizadas quando houver uma lacuna normativa, especialmente em razão do artigo 4º da LINDB, quando houver uma omissão legislativa acerca da temática. A adoção dessa modalidade de fonte interna é endossada pelo artigo 17 da LINDB, o qual traz conceitos jurídicos indeterminados, tais como o termo bons costumes, exigindo que o operador de outro Estado conheça acerca dos costumes nacionais. Desta forma, há de se afirmar que os costumes nacionais ocupam posição de fonte formal do direito privado internacional, dada a validade para a interconexão entre duas legislações estrangeiras, como bem versa Mazzoli. Já a doutrina e a jurisprudência não são bem consideradas fontes, são mais consideradas elementos que auxiliam o juiz a correta ordem jurídica aplicável ao caso concreto. Em razão disso, Mazzoli fortalece sua tese no sentido de que toda a jurisprudência está pautada em um direito anterior e que estava em vigor ao tempo da implementação da uniformização jurisprudencial. Outra crítica está no fato de que proposições teóricas não têm o poder de criar direitos ou impingir obrigações. Por fim, em razão da pluralidade de fontes, há necessidade de encontrar meios para a resolução dos conflitos das antinomias no âmbito do direito internacional privado em relação às suas fontes. Quando as fontes são de categorias distintas, o critério hierárquico é a solução encontrada por vários países. Não obstante, segundo a lição de Eric Jaime, a solução deve ser derivada do diálogo entre as fontes, convergindo à resolução do conflito. Quando a antinomia dá-se em normas com as mesmas, da mesma categoria, é significativo que a resolução do conflito convirja à norma do direito internacional privado mais favorável à pessoa. O que pode deduzir com clareza é que, frente às antinomias, as soluções de conflitos entre as normas dá-se em regra, atualmente, pelo diálogo entre as fontes e a aplicação da norma mais favorável à pessoa. Segundo o professor Mazzoli, ambas as soluções apontadas pelo direito internacional privado contemporâneo é mais justo e coerente, pois amenizam injustiças, disparidades e aplicam a norma mais apropriada ao caso concreto.